É claro, mas houve um incidente ali no campo, você estava com a bola dos 3 gols, né? E conta aí pra gente como é que foi esse lance ali, o pessoal que tomou, não deixou você ficar com a bola? Eu tava no momento ali de levar a bola já pro vestiário, aí veio alguém do time do Vélez e meio que roubou a bola de mim, falando que não, me dá, me dá. Eu falei, pô, fiz 3 gols, me dá essa bola aí e tal. Mas aí o cara brigou lá e não quis devolver a bola. Mas vou tentar pedir uma ali pro roupeiro do Flamengo. Mas faz parte. Problema, não levou a bola, mas está na história. E na história do Vélez também. Vamos lá. Vai quebrar o recorde? Pedro na Conmebol Libertadores 2022 e os rankings entre os jogadores com 3 ou mais gols. Dá só uma olhada. 11 gols é o primeiro no ranking. Chutes até marcar, 2,2. Que precisão, hein? Minutos até marcar, ele é o primeiro. Impressionante também a minutagem para marcar um golzinho, hein? Sim. Incrível. Minutos por jogo, 47,6, ele é o 31º. Ele é o último jogador a fazer mais de 11 gols, foi o Luizão em 2000, fez 15 gols. Meio difícil o Pedro chegar nesse número com 2 jogos aí pela frente, né? Vai ter a volta ali contra o Vélez Sarsfield, não sei se o Pedro joga, vamos ver como é que o Dorival vai cuidar agora dessa escalação e pensando no brasileiro também, daqui a pouco a gente discute isso. E aí vai ter uma decisão difícil, meter um monte de gols na decisão. Embora o Gabigol fez 2 numa decisão, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, meus amigos, o negócio é o seguinte. O Pedro é o melhor jogador da Conmebol Libertadores dessa temporada, ô Abel? Olha, é o que está fazendo mais gols, é o artilheiro, está jogando muita bola. No momento ele é o melhor, sim. Com quem que ele poderia competir aí? Com o Arrascaeta, Sim. companheiro de time, com o Scarpa. Rony, Scarpa está jogando muito, né? Não sei, pensando rapidamente, acho que o Scarpa está jogando mais no Brasileirão do que na Libertadores, né? Sempre tem uma confusão. Não é? Sensação, A gente acaba confundindo, são tantas competições Mas a juntas. sensação é essa. Né? Mas ele está jogando muito em todas as competições, o Pedro também. Ontem, mais uma vez, ele foi destaque, arrebentou no jogo, né? Eu não sei se é um exagero dizer que é um atacante completo. Se não for completo, é um atacante que tem praticamente todas as virtudes. Ele é bom na bola aérea, ele tem facilidade para fazer gol, ele tem uma técnica absurda, ele sabe jogar, ele tem estatura, Presença diária. Talvez só não tenha muita velocidade. Sim. Não é tão rápido como um Rony, por exemplo. Como Não o tem próprio Gabigol. não tem as arrancadas, por exemplo, que um Romário tinha lá no início da carreira dele. Mas até brinquei outro dia, brinquei não, falei sério, que é o Evair dos tempos modernos. Ele me lembra o Evair, assim, porque o Evair era um centroavante muito elegante, que sabia jogar, tinha domínio, enxergava o jogo e fazia gols. E o Pedro, para quem viu o Evair jogando no Vasco, no Palmeiras, ele lembra. Foi uma atuação antológica do Flamengo contra um adversário. É verdade, para quem colocar esse argumento, muito fraco? Sim, o adversário facilitou. Mas outros times brasileiros, se enfrentassem esse mesmo adversário lá, Pode estar até não fraco. teriam a facilidade que o Flamengo tem, Mas porque o jogar lá é Flamengo tem difícil. jogado muito, mesmo contra adversários mais fortes. O Flamengo contra o Corinthians, agora faz menos de 2 semanas, ou 20 dias, jogou e deu um baile no Corinthians, jogando na Neoquímica Arena, naquele primeiro jogo. O Flamengo teve muitas dificuldades no jogo contra o São Paulo, que o São Paulo jogou muito, só que o Flamengo tem tanta qualidade técnica que ganhou de 3-1, num jogo que o São Paulo criou mais. E aí, no jogo em que ele cria mais, é muito superior ao adversário, acontece o que a gente viu, né? A gente está falando muito do Pedro, você fez a pergunta do Pedro. Sim, sim. O Gabigol perdeu uns 3 ou 4 gols, mas também jogou muito bem, Jogou muito bem. nas armações. O Rodinei está jogando muito, o Léo Pereira está jogando Monstro. muito, o João Gomes está jogando muito, Thiago Maia. Thiago Maia. Maia. Então você vai falar o quê? A fragilidade do adversário, que é o penúltimo do campeonato argentino, você tem que ressaltar e tem que lembrar. Felipe Luiz Mas é a mesma também tá coisa muito bem. que a gente falava na primeira fase do Palmeiras. A gente não pode tirar o mérito de um Palmeiras que goleia lá o Petroleiro. Né? Isso. É o Independente, não? É o Isso. Independente. Independente. Petroleiro, Que o Palmeiras faz 8, 9 Tudo gols. bem, o outro foi goleado pelo Fluminense. mas também, Porque o tá? Palmeiras é muito forte contra um adversário muito fraco, acontece o que aconteceu. Um Mas tem adversário que muito fazer forte valer sua força também. contra um em adversário campo, né? muito fraco, numa semifinal de Libertadores, é uma atuação antológica do Pedro e do Flamengo. Diga, Eu ia Ivana. falar, porque o Independente... Assim, primeiro que quem é favorito tem que fazer valer o favoritismo dentro de campo. E foi o que fez. Sobrando. O Independente Petroleiro foi na primeira fase. A gente está falando de uma semifinal. De um Vélez que, sim, tecnicamente, é mais fraco do que o Flamengo. Mas é o Vélez Mas em é o casa, Vélez, é torcida. um time argentino. Foi na casa deles. E um time que eliminou o River Plate.
E o Tadjeres, que vinha bem na competição e jogando bem também. Então, nada disso pode ser desconsiderado. O Flamengo era franco favorito nesse confronto, mas fez valer esse favoritismo contra Catimba, contra um campo não tão ruim como a gente esperava, de fato, conseguiu fazer a bola rolar. Um time muito na defensiva no primeiro tempo, principalmente, mas o Flamengo fez 2 gols assim. Tudo bem, depois o Vélez tentou sair para jogar, ficou mais fácil para o Flamengo, mas o Flamengo fez 2 gols nessa condição de mais espaço e 2 gols numa condição de um time muito mais fechado. Ou seja, soube jogar o que o jogo apresentou. E soube jogar muito bem e dominar e conseguir essa goleada histórica. Porque em semifinal, jogo fora de casa, só 2 vezes antes houve um placar tão elástico de 4-0, que foi exatamente o de 4-0. Exatamente. Um deles, inclusive, o Santos. 4-0 contra o Botafogo e o outro, o Boca Juniors, em 2003, contra o América de Cali, né? Isso. 4-0 também. Fala, Belito. Não, achei interessante o que a Ivana... Só para lembrar, em 2019 o Flamengo deu de 5-0 no Grêmio, no jogo da semifinal da Libertadores também. E fomos campeão naquele ano. Então, olha aí, ó, a dica é essa. Ela falou de contra a Catimba, porque eu também estava pensando exatamente isso. Que o Flamengo é muito mais time, tecnicamente, etc., do que contra o Vélez, todos nós já sabíamos. Mas quando você chega num jogo fora de casa, numa pressão, a gente sempre fala muito disso, né? A gente até brinca. Um estádio lotado, um time argentino com muita catimba, etc. e tal, às vezes essa superioridade ela acaba desaparecendo no jogo. Então o Flamengo, além do entrosamento, além da técnica, de ser um time superior, ele teve força mental para jogar o que ele sabe jogar, independentemente de catimba, de xingamento, de falta, de provocação. Com 4 minutos, o Gabigol já estava discutindo, trocando ali os empurrões com um dos zagueiros ali do Vélez Sarsfield. Então você tem que ter controle, eu acho, num jogo de semifinal de Libertadores, que tem toda a pressão, a cobrança, tudo isso, para você jogar o seu futebol. Acho que o Flamengo teve controle também emocional para jogar a sua bola e fazer o que tinha que fazer. É verdade. Se impor com controle, né? Vamos lá, mudança de posicionamento do Gabigol. Vamos dar uma olhadinha aí, vamos nessa. Mapa de movimentação desde a estreia do Dorival Júnior. 23 jogos, ele é o que mais atua. Gols, ele é o segundo, tem 7. Tá? Assistências, 3, ele é o quinto. Chutes certos, 28, ele é o primeiro. Chute certo é o chute que vai ali no alvo. Isso. Não quer dizer que é o gol. Ele está chutando certo, mas a bola não está entrando. Chances criadas, 28, ele é o terceiro, tá? São os rankings do Flamengo. Só que ali, olha só na movimentação ali, ó, tá vendo? Ó? O cara tá caindo pelo lado direito, é a parte onde tem mais atuação ali do Gabigol. Lado direito, fora da área. Fora da área, concentrado fora da área. Veja como mudou a movimentação do Gabigol com a chegada do Dorival. Por quê? Porque o Pedro é o cara que vai jogar ali, né? Enfiado, é o cara que vai jogar mais na área. E o Gabigol, totalmente assistente. Dá uma olhada nisso, ó. Pá. Futevôlei? Futevôlei total, cara. Futevôlei total. E você vê também, ontem a gente pôde ver isso, a movimentação do Gabigol, muitas vezes pelo Isso meio, com a Arrascaeta caindo pela cara, direita, o Everton Ribeiro na esquerda. Esse time do Dorival Júnior, ele se movimenta muito ali, não é aquele quadrado mágico, estático, aquele losango que a gente viu, sabe? É uma coisa fixa. Não, eles se movimentam muito. E o Felipe Luiz tá com uma movimentação muito interessante. Ele cai muito pelo meio também, ele chega muito próximo da área também para fazer essa triangulação. Então, são movimentações muito interessantes desse time do Dorival. Como acontecia com o Flamengo do Jorge Jesus, com muita movimentação na frente, Bruno Henrique, Gabigol trocando de posições constantemente durante os jogos. Às vezes o Bruno Henrique estava lá mais de referência, mais centralizado. E o Gabigol, aquele mapa que mostra a movimentação dele, é só do jogo de ontem, aquela movimentação? Não, na Libertadores, é geral. Então é mais interessante ainda, porque era isso que eu queria dizer. O Gabigol, você pode reclamar, por exemplo, ontem, o torcedor mais corneteiro pode reclamar, e com razão, poxa, como ele perdeu gols. Você pode reclamar de várias coisas. Você só não pode reclamar do Gabigol dizendo assim, ele fica parado no jogo, ele não se mexe, extremamente ele não corre. Mesmo nas noites em que o Gabigol, ou nos jogos em que ele não tem boas atuações,
ele é incansável, ele sai da direita, vai para o meio, aparece. A não ser que o técnico do time em que ele esteja atuando fale, você tem que ficar preso lá na direita e não sai de lá. Senão, ele se movimenta mesmo. E imagino que o Jorge Jesus pedia isso e o Dorival também pede. Então, assim, não falta vontade. Às vezes o Gabigol, quando é substituído, vai reclamar, vai fazer cara feia. Mas com o Dorival isso não aconteceu, hein? Às vezes você pode reclamar. Teve uma fase dele... Não aconteceu, mas teve uma fase dele em que ele levava muito cartão amarelo, né? Ontem Ontem seria um jogo propício para isso. E você viu que ele não deixou de reclamar, ele não deixou de se impor nem para o árbitro, nem para os adversários, mas não foi desrespeitoso. Ele recebeu um cartão amarelo, mas recebeu um cartão amarelo quando ele fez uma falta para matar ali um ataque, um possível ataque do Vélez. Mas não foi uma coisa de mau comportamento, porque perdeu a cabeça ou discussão. Do jogo. Foi do jogo. É um cara de muita entrega, muita raça, muita vontade e muito futebol. Ontem não foi uma atuação perfeita, porque é longe disso, né? Para um atacante, perdeu 2 gols, pelo menos, que ele não costuma perder, ou que de vez em quando perde. Mesmo assim, ainda jogou. Não, mas foi perfeito assim. O cara o Rafa de lá chamou, o Rafa daqui vai na Flamengo. sequência. Então, não concordo com você nisso, não. Eu acho que é a melhor temporada, em termos intelectuais, do Gabigol com a cabeça do Flamengo. Se não nos números, se não na eficiência como goleador, mas ele se mostra em 2022, eu estou muito à vontade para dizer isso, porque eu já fui crítico e sou crítico de muitas coisas do Gabigol, né? Essa história da reclamação pública quando é substituído, algumas brincadeiras desnecessárias, algumas participações, no meu entendimento, indevidas em redes sociais, essas outras coisas. Mas o Gabigol dentro das 4 linhas, né? A nossa análise aqui dentro do campo é a seguinte: o Gabigol hoje se mostra um jogador muito mais inteligente do que técnico, muito mais coletivo do que individual. Quando ele chega ao Flamengo, ele vem com status de estrela, faz uma ótima primeira temporada em 2019, comendo a bola, vital na final da Libertadores, com os 2 gols e tudo mais. O Flamengo compra o jogador em definitivo. De lá para cá, ele vem alternando bons e maus momentos, mas muito mais momentos positivos do que negativos. E aí, esse ano, ele começa a temporada muito controverso e com o Dorival encontra um jeito de jogar, em função da entrada do Pedro, que muito mais ajuda o time do que a ele próprio. Não dá para justificar os gols que ele pede pela sua função tática. É bom de separar as coisas. Ele pede gols que ele não pode perder. A vantagem é que os gols que ele pede não estão fazendo falta ao Flamengo. O time vai lá e compõe de uma outra maneira. Resolve, tem resolvido de outra forma, faz outros gols e perde os gols com o Gabigol. Agora, ele tem uma utilidade coletiva bem interessante e ele mostra uma vertente de jogo, uma capacidade de ser útil para o time que tempos atrás ele ou não mostrava porque não queria ou porque não deixavam. Repito, em termos coletivos, é uma temporada de destacamento dele no Flamengo. Então, rapaziada, foi isso o vídeo de hoje. O Flamengo ontem botou praticamente 2 pés na semifinal da final da Libertadores. E vamos aguardar o segundo jogo para poder o Mengão carimbar de vez a sua vaga. Valeu? Se você gostou, deixa aquele like aí, faz aquele comentário aí para ajudar o canal a crescer. Um abraço para vocês aí e até a próxima. Vamos que vamos, nação.